Essa pode ser a última vez que você fala de política na internet. Já são mais de 190 páginas censuradas às vésperas da eleição. Talvez a eleição mais importante da nossa história. E quando é o poder que está em jogo, o custo pode ser a sua liberdade. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Observar as leis. Promover o bem geral do povo brasileiro. Sustentar a integridade e a independência política. Essa imprensa podre que defende interesses escusos, antinacionais, chamou-me de nazista e fascista, porque eu luto a favor da minha pátria, porque eu defendo a ordem, a disciplina, o respeito aos símbolos nacionais, às forças armadas, os valores cristãos que são universais, enfim, porque eu defendo tudo aquilo que a humanidade levou milênios para construir e que eles tentam agora desesperadamente destruir. É por isso que a imprensa me ataca, porque ela tem medo da verdade. Meu nome é Enéas. Quando houve a tal da redemocratização, todos os políticos que emergiram das catacumbas ou voltaram do exílio eram esquerdistas, todos eles, alguns profundamente comprometidos com o Partido Comunista desde há décadas. Havia 3 agremiações em jogo, que eram o PT, o PSDB e o PMDB. Desses, assim, o PT era assim, o comunista mais radical, o PSDB era o comunista adocicado e o PMDB, que sempre foi controlado pelo Partido Comunista, tinha a função de parecer o partido isento. Este composto, que era estava 100% a serviço dos comunistas, foi o que constituiu o que nós chamamos a democracia brasileira. Então era um sistema calculado para haver sempre um rodízio de poder entre o PT e o PSDB, com a ajuda dos seus servidores no PMDB. Isto foi a democracia. Acontece que esta democracia estava contra a maioria da população. A maioria da população brasileira, segundo todas as pesquisas, era acentuadamente conservadora. Então, num país que tinha a maioria de 70% a 80% de conservadores, você não tinha um partido conservador, não tinha um jornal diário conservador, não tinha um canal de TV conservador, não tinha uma universidade conservadora, não tinha uma revista semanal conservadora, não tinha nada. Ou seja, a população foi totalmente excluída da democracia. Então, é um poder descomunal que controlava o Brasil, mantendo o povo sob censura, com mordaça, durante 30 ou 40 anos. Isto foi a democracia brasileira. O Olavo de Carvalho tem um papel fundamental em ter sido talvez o primeiro que teve coragem de apontar o domínio intelectual que a esquerda exercia sobre os mais jovens e a universidade. Tem a virtude de ter preparado muitos jovens para enfrentar o domínio da esquerda no mundo cultural. O Foro de São Paulo era um órgão internacional e a lei eleitoral brasileira proíbe o registro de qualquer partido que tenha filiação a qualquer órgão internacional. Então, o PT está na ilegalidade desde 1990 e colaborando com essa quadrilha criminosa, com várias quadrilhas criminosas. O Foro de São Paulo foi a maior entidade política que já existiu na América Latina, congregando 200 partidos e outras organizações. Isso nunca existiu na América Latina. E durante 16 anos, a mídia inteira escondeu e negou a existência do Foro de São Paulo. Ora, então quer dizer que a mídia faz parte desse esquema. A mídia inteira. Deixa eu tirar uma outra dúvida que toda hora aparece, especialmente no noticiário internacional. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô, Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Porque houve um tempo que houve uma aliança do mal aqui, que era Collor, Menem, Fujimori e Salinas. Quero esclarecer que essa história não é uma história minha, é uma história que rola a todo momento na imprensa internacional, que eu queria ouvir, o que eu já esperava ouvir, sem dúvida nenhuma, de que isso é uma invenção absurda, provavelmente, dos seus adversários políticos. Latin America has always been ruled by dictators. Then Fidel Castro comes in
and he is successful in making a Marxist guerrilla. In the moment that Castro comes in and he makes a Marxist guerrilla, all the countries in Latin America start copying and pasting that model. You had Marxist guerrillas everywhere, Guatemala, Nicaragua, Peru, trying to do the same thing as Castro, financed by the Soviet Union and with the intelligence of Cuba. 1989 comes, the Soviet Union collapses, and the left Marxist wing of Latin America, the socialist sectors, they are in trouble because now they don't have the money of the Soviet Union to keep on going with these violent guerrillas, but they still want to come to power. So what do? Well, Fidel Castro gathers together with Lula da Silva and they form the first Forum of Sao Paulo. The Sao Paulo Forum is a parliament that every year gathers together to further on the socialist agenda. And they start working on 1990. In 1998, they put their first president, Hugo Chavez. And that was a relief for Cuba because the money that the Soviet Union was lacking to give, the oil of Venezuela started giving. And now that the oil prices are coming down, they are hoping for Colombia to advance on the agenda to give FARC, the Marxist guerrilla drug dealer of Latin America, places in power. If this happens, we're going to have the first narco-socialist government, which will mean that the money of drugs, it's infinite. It doesn't depend on the market like oil, and then you have another socialism of maybe the 22nd century. So what we need to understand is this regional strategy is not only put in place in Venezuela, it has been put in place and tested in Brazil, Argentina, Chile, Uruguay, Nicaragua, El Salvador. And the places where they haven't governed, they have people who are waiting to come to power. For the people, what is needed to be blamed is free market, when free market has never existed in Latin America. So it's always blaming the government, but expecting more government to come in and solve the problem. Venezuela was going to be the promised land. Caracas was going to be the New York City of Latin America. So what happened? All these people get in power, Chavez, Lula, Correa, Evo Morales, and instead of finishing with the privileges, the crony capitalism, the oligarchies, they become even worse. The examples given here from different regions of the planet demonstrate that freedom works. So what we need to input from Europe to Latin America is the right messages. Those messages include that Scandinavia is not socialist, that we need trade more than aid, and in order for institutions to follow up, it's not about material equality, it's about equality under the law and the rule of law. Thank you very much. Companheiros e queridas companheiras, delegados e delegadas do Fórum de São Paulo, queridos convidados e queridos participantes desse 20º encontro do Fórum de São Paulo. Por que a esquerda se acha do bem? A esquerda, historicamente, ela acabou abraçando certas pautas de atender as vítimas da exploração do capitalismo, né? E, portanto, a esquerda tem nesse lugar aí, historicamente, uma autoimagem e um discurso de que vai realizar a justiça no mundo. Mas se você pegar a Santa Trindade da Revolução Russa, Lenin, Stalin, Trotsky, o que você vai ver para além do discurso é o fato de que Lenin, Stalin e Trotsky foram 3 grandes assassinos em massa. A prática da esquerda histórica é uma prática de massacres contínuos de pessoas em nome daquilo que eles achavam que era o bem. Tá? Fato histórico. Essa esquerda se acha do bem porque ela herda da esquerda original a autoimagem de que quer salvar o mundo, mas associada a isso porque ela acha que não tem nada a ver com os massacres que a verdadeira esquerda histórica realizou na Revolução Russa, em Camboja, né? No Vietnã, em Cuba, que a moçadinha aí acha que é o balneário da justiça social, certo? Então essa esquerda contemporânea, ela se acha do bem porque ela acha que ela retém o projeto de transformação social em nome dos
oprimidos e blá blá blá, que eu não vou nem entrar no mérito aqui, e ela não faz mal e não quer fazer mal ao mundo que nenhum dos revolucionários russos fizeram. Mas o que essa esquerda quer fazer mesmo, na verdade, é abraçar umas pautas universitárias, umas coisas de minorias e, no fundo, ela não quer mudar nada. Então, a autoimagem de bem que a esquerda tem, no fundo, é mera vaidade falsa. Por que acabou a economia venezuelana? Porque o Hugo Chávez, que se elegeu prometendo restaurar a economia, destruiu tudo, financiando o terrorismo e narcotráfico no mundo inteiro, com a ajuda do seu Lula e do PT. Então, esta gente está envolvida numa rede criminosa de tamanho descomunal. Tanto que condenar o Lula por causa de um sítio ou de um apartamento é ridículo, né? Isso aí é a mesma coisa que você condenar o Stalin porque o Stalin peidou, você tá entendendo? Quer dizer, estão pegando os crimes pequenos porque os grandes são grandes demais e todo mundo tem medo de mexer nisso. Se você ainda tem um pingo de confiança em Folha de São Paulo, Globo, Estadão, Veja, você está sendo simplesmente enganado, porque faz parte do esquema para manter no poder PT e PSDB contra a vontade expressa da maioria da população. E para dar a essas organizações os meios de cometer todos os crimes que desejem, sem jamais ser punidos. Esses crimes são terrorismo e narcotráfico. Essa gente está matando milhões de pessoas no Brasil. Né? São genocidas, todos eles. Tudo isso está dentro de um maior esquema criminoso que já existiu no continente. É genocídio, é morticínio, é genocídio, é terrorismo. Então, matérias que a mídia não comenta, né? Ouve-se muito falar de uma comparação entre o regime militar brasileiro e a ditadura, né? Que é uma coisa distinta do que aconteceu aqui no Brasil, a ditadura que ocorre na Venezuela. Entretanto, Maduro, em tão pouco tempo, já matou 18 vezes mais que o regime militar brasileiro. Porque, de fato, a mídia brasileira ela acaba vivendo uma redoma de vidro. De fato, trabalham para a sua própria defesa, acabam maquiando os números, ou às vezes usando números de organizações e fundações que são de fato todas de esquerda e financiadas por milionários de esquerda. Sim, isso mesmo que você ouviu. A esquerda ela não é formada pelo seu João e Dona Maria na periferia, na favela, no campo. Ela é formada por milionários internacionais que têm o interesse em destruir a economia para, com isso, ter mais controle e serem os únicos que estarão ali atuando e falando o que querem. E a imprensa, ao invés de cumprir a função dela, que é a função de um agente de informação, ela acaba ocupando o espaço de agente político. Então o jornalista hoje, ao invés de passar a informação, apurar os fatos e passar os fatos, ele fica militando por seu partido, por sua ideologia, para convencer a população da verdade que ele quer muitas vezes construir. Só para fazer propaganda ideológica. Às vezes nem é verdade. Mas o jornalista hoje no Brasil ajuda uma mentira a virar verdade se isso for positivo para a propaganda do partido, do político que ele venera. Quem pensa assim acha que o jornalismo ele deve usar qualquer tipo de notícia como arma, notícia entre aspas, como arma para enfraquecer alguém, invadir a vida pessoal sem nenhuma evidência nem prova, distorcendo declarações para interferir no resultado da eleição. Isso é uma constatação. Os jornalistas de verdade não fazem isso. E aí tem essa batalha, não, temos de cuidar, temos que evitar fake news. É mentira. É mentira, é induzir a pessoa em erro para interferir no resultado da eleição. O resto é conversa fiada. Por que a maior parte da classe artística é de esquerda? Porque no caso do Brasil, por exemplo, ela tem uma tendência a depender de editais, ela tem uma tendência a depender do Estado, não gira muito dinheiro,
Então, inclusive, quase simbolicamente, se você é um ator ou uma atriz que não ganha grana, se você se acha de esquerda, que você está ajudando o mundo a ficar melhor, que você... Sabe essa coisa baratinha que a esquerda vende? Que você é humanista, é gente boa porque se diz de esquerda. E aí você ser de esquerda significa que você tem algum capital simbólico, né? Você está a favor do bem, você vive de edital, você vive de dinheiro público, você não consegue captar dinheiro do mercado. É uma relação tanto histórica quanto uma relação, digamos assim, oportunista, em que, dado a pobreza e a dificuldade financeira, resta a parte da classe artística se achar do bem e se achar a favor do ser humano e das vítimas sociais. Mas é evidente que você não precisa ser de esquerda para ser artista, basta você ter talento. Nas últimas eleições para presidente, o discurso das feministas, o discurso da imprensa, eles agem todos juntos, tá? O jornalista geralmente é uma feminista, ou é um militante do PT, ou é um militante esquerdista, ou é um militante de algum movimento social. Geralmente o jornalista se une com o movimento para construir uma verdade. E aí, essa semana, eu percebi que estava acontecendo de novo e resolvi postar um argumento que eu tinha certeza que ia acontecer o que aconteceu. Eu percebi que os jornalistas se uniram com as feministas, o grupo social, até porque muitas vezes a jornalista é feminista. As feministas tentam se passar por donas do rebanho chamado mulheres, mas não são. Então, eu percebi que estava acontecendo um movimento que contrariava o discurso feminista das últimas eleições. Nas últimas eleições, o discurso feminista, o discurso jornalístico, você vai encontrar isso aqui, ó, tá cheio de print aqui, ó, 2014, 2010, o argumento das feministas, dos jornalistas eram: vote em mulher, se você não votar em mulher, você é machista. Vote na Dilma porque ela é mulher. Sororidade, essa é a palavra que eles gostam de usar quando convém. Sororidade, vote em uma mulher. Mulher, vota em mulher. Então, quando eu percebi o movimento da classe jornalística com as feministas, decidindo ali entre eles se o candidato deles é o Ciro Gomes ou o Haddad, quando eu vi isso, eu falei, eu vou usar, de propósito, sabendo que ia dar o que deu, eu vou usar o mesmíssimo argumento que os jornalistas e as feministas usaram na última eleição, que era sororidade, vote na mulher. É o que eles disseram na última eleição. Só que quando eu disse isso, ninguém veio argumentar. Subiram de uma forma biônica os movimentos, os robôs do Ciro Gomes, vocês conseguem ver todos aqui, ó. Subiram a hashtag de forma biônica, não espontânea, cala a boca, Gentili. O argumento é típico. Quando não se tem argumento, se manda calar a boca. O pessoal é autoritário, eles não querem opinião divergente, eles não gostam da democracia, eles não gostam de opiniões diferentes. Isso é fato. Muita gente se pergunta por que os professores universitários, na sua esmagadora maioria, apoia o PT e a esquerda. E eu dou duas respostas. Porque a esquerda é uma seita, é uma forma de religião, é uma forma de obsessão. E essas pessoas que são uma espécie de herdeiras de um messianismo sem Deus, em que Deus é a história e eles são os apóstolos do bem, da história perfeita, eles, ao aderirem a essa seita chamada socialismo, comunismo, como você queira, isso produz uma autopercepção orgulhosa de que eles são e estão do lado do bem, né? E como todo mundo que já estudou um pouco de história da filosofia moral sabe que todo mundo que se acha do bem, na realidade, é do mal. A outra causa é um pouco mais prosaica, é porque você ser de esquerda, e no caso defender o PT e as seclas, você na realidade faz parte de um grupo, de uma networking, e nessa networking você tem amigos, você tem verba na universidade para pesquisa, você tem, é mais fácil passar em alguns concursos, seus orientandos têm mais chance de inserção no mercado, você é convidado para falar em congressos e colóquios, você tem poder nos colegiados, ou seja, enquanto a primeira razão é uma razão, digamos assim, mais psicológica, porque esses professores querem se sentir parte do bem, a segunda razão é uma razão, digamos assim, mais sociológica, porque fazendo parte dessa networking da esquerda dentro das universidades, eles têm mais poder. Portanto, a segunda razão prova que a primeira é falsa. Eles não aderem a essa utopia de que existiria um mundo perfeito e eles estão realizando esse mundo perfeito. Eles aderem a isso, inclusive, para ter um monte de alunos que
os seguem, gostam de ser gurus deles. Mas a segunda causa prova que eles não são santos. Eles aderem à esquerda porque eles sabem que assim eles vão ter mais poder dentro da universidade. Portanto, essa adesão é uma forma de corrupção do caráter. E veja só como que foram as matérias. Eles disseram que as pessoas, a internet, levantou a tag Cala a Boca Gentili. Eles então colocam apenas políticos, tá aqui a Manuela Dávila, tá aqui essa gorda líder feminista. Eles colocam apenas os militantes comentando a tag contra mim, como se essa fosse opinião pública. E eles não colocam sequer um print de pessoas comuns me defendendo e contra a tag. Muito bem. Passou-se um tempo, a tag Fala Mais Gentili, tá aqui, ó, essa daqui. Essa tag subiu muito mais. Foi para os trend topics mundiais, essa sim de forma espontânea, porque eu não tenho militância, eu não tenho robô. As pessoas viram e de forma espontânea se manifestaram. Não virou notícia. Então eles fabricam uma verdade. Qual é a verdade que eles fabricaram? Que a população, a internet, odeia quando alguém questiona um argumento feminista. Dessa maneira, eles deixam a opinião pública e a classe artística intimidada a expressar qualquer opinião que não seja a opinião que eles querem que seja expressada. Por isso que você só vê artista a favor de tudo isso que aí está. Os raríssimos que se opõem, os raríssimos que questionam, eles pintam uma letra escarlate no cara e penduram no poste e falam: esse cara aqui é um monstro, será fuzilado. E dessa forma, outros artistas jamais expressarão a sua opinião e está criada aí a hegemonia de opinião na mídia. Mas qualquer estudante de ciências humanas no Brasil sabe que a maioria esmagadora dos seus professores é de esquerda, só aceita a metodologia histórica marxista ou próxima do marxismo ou Foucaultiana, sabe muito bem que a sociabilidade na universidade é completamente pautada pela esquerda, e fazem a cabeça dos alunos que depois vão ser professores nas escolas chiquinhas da Zona Oeste e Sul de São Paulo, certo? E vão fazer os meninos e as meninas virarem petistas, PSOL e não sei o quê. E o movimento estudantil também é muito autoritário, vem com aquele papinho, não, vamos discutir, mas na realidade não tem discussão nenhuma. Ou você é de esquerda, ou você não presta, você é bandido, você é a favor da tortura. Então eu acho que uma das coisas que sustenta esse domínio da esquerda nas universidades é um autoculto que a esquerda fez para si mesma, de que ela queria combater a ditadura em nome da liberdade, o que é mentira. Ela queria combater a ditadura em nome de uma ditadura de esquerda, soviética, albanesa, cubana, chinesa, seja lá qual fosse a marca da ditadura de esquerda da época. Mas a esquerda conseguiu colar na sua imagem a ideia de que ela é a favor do progresso, que ela é do bem, e que se você não for de esquerda, você não presta. Os professores e os movimentos estudantis organizados são dogmáticos, fechados e transformam a universidade na sua reserva de mercado e são super agressivos com quem quiser romper com esse fato. Antonio Gramsci foi um dos fundadores do Partido Comunista Italiano, um dos pensadores mais importantes do comunismo. Nas universidades ele é considerado como um deus. Antonio Gramsci dizia que a implantação do comunismo não deve se dar pela força, mas de forma pacífica e sorrateira, infiltrando lenta e gradualmente a ideia revolucionária. Os comunistas sempre tentaram implantar o comunismo à base da força, e o resultado disso foi mais de 100 milhões de mortes pelo comunismo. 100 milhões de pessoas mortas. Isso em tempos de paz. Não tinha uma guerra. Se tratava de genocidas matando seu próprio povo. E a gente vê isso mais recentemente na Venezuela, onde as pessoas estão quase morrendo de fome. Pessoas morrendo nas mãos das milícias armadas do governo. Os venezuelanos estão sendo obrigados a fugir do país, assim como em Cuba. Enquanto isso, Nicolás Maduro ostenta a riqueza e come do melhor a preço de sangue inocente. Eu vou mostrar umas figuras agora para você guardar. Primeiro, o demônio do Karl Marx, o pai do socialismo, que dizia que as classes e raças fracas demais para conduzir as novas condições de vida, elas devem perecer no holocausto revolucionário. Holocausto é massacre, sacrifício,
genocídio. E esse texto de Marx foi publicado em 1853, no The New York Daily. Depois veio Lenin, que colocou as ideias de Marx em prática. Todos que resistiam à revolução, a esse ideal revolucionário, eram fuzilados. A partir de Lenin se deu início ao genocídio comunista na história da humanidade. 20 milhões de mortos na União Soviética. Mais de 65 milhões de mortes na República Popular da China, com Mao Tse-tung. 1 milhão de mortos no Vietnã. Mais de 2 milhões de mortos na Coreia do Norte. E por aí segue o rio de sangue. Mais de 100 milhões de pessoas mortas. O comunismo é um crime contra a humanidade. Existir o partido PCdoB, Partido Comunista do Brasil, é simplesmente ridículo. É o partido da Manuela Dávila, a vice do Haddad. Partido Comunista do Brasil é a mesma coisa que abrir o Partido Nazista do Brasil. É inadmissível. O fascismo é um regime conservador? Não. Lamento dizer para você que não. Pode ter gente chique, dicionário Oxford, que fala que é, mas não é verdade. Provavelmente o verbete foi feito por alguém de esquerda. A gente deve lembrar primeiro que o fascismo e o comunismo são regimes que eram bastante próximos, né? Ambos são estatistas, ambos são contra o mercado, ambos querem controlar o comportamento das pessoas e ambos veem a política como um regime para transformar as pessoas em seres legais, da forma que eles consideram. Então dizer que fascismo conservador é uma bobagem. Muita gente ignorante usa a palavra conservador em filosofia como se fosse sinônimo de alguém fascista que quer obrigar as pessoas a viver do jeito que ele quer. Veja que a moçadinha de esquerda também quer obrigar você a viver do jeito que você quer. Essa certa esquerda aí, que quer fazer com que todo mundo seja legal, na verdade é uma forma de puritanismo também. O pensamento conservador ele tende ao centro, ele tende a preservar certos hábitos por conta da dúvida com relação à razão de poder reinventar o mundo e reinventar os hábitos. O Adam Smith dizia que a atividade comercial é uma atividade que deve ser preservada porque ela sempre existiu na humanidade, ela tem uma vocação a produzir uma certa tolerância de humores, como ele dizia, são humores mais calmos, porque o comerciante é o cara mais tolerante do mundo, porque o que ele está interessante é fazer negócio, ele está interessado em fazer negócio, ele não quer determinar o seu modo de viver. Então, digamos assim, uma disposição conservadora, como fala o Michael Oakeshott, um espírito conservador, é na verdade alguém que tende, por exemplo, a respeitar grande parte do que há nas religiões, entendendo que essas religiões respondem a uma necessidade humana que é paleolítica, neolítica, né? Mas o conservador é aquele que nem por isso vai achar que você deve obrigar a todo mundo a ser conservador. Então, na verdade, isso a gente está engateando no Brasil em conhecer a tradição conservadora. A tradição conservadora ela é construída no ceticismo, no respeito aos hábitos, na ideia de que você deve fazer mudanças, mas as mudanças não devem ser a partir de uma teoria abstrata de mundo, certo? As mudanças devem ser feitas para ajustar determinadas questões, para que o sistema como um todo que as pessoas vivem e o modo de ver possam se acomodar. É justamente esse caráter muito sofisticado da posição conservadora, um pouco arredio a frases militantes, um pouco arredio a frases de assembleia e propagandas políticas, que complica tanto o entendimento dela. E o fato é que, infelizmente, a palavra ficou condenada. Ela ainda é usada hoje como se fosse um xingamento, como se fosse dizer que você é um cara bobo, quando na realidade os textos conservadores, para quem quiser ler, estão entre os mais sofisticados da filosofia política moderna e contemporânea. Como é que as feministas que nas eleições passadas estavam dizendo tem que votar na Dilma porque ela é mulher, agora estão apoiando o Ciro Gomes? Um cara que diz que a sua esposa só serve para dormir com ele? Que diz que aquela opinião é de homossexual? Então hoje, esse cara machista, que está apoiado pelas feministas e que se você ousar questionar, vão mandar Cala a Boca Gentili com todo o apoio da imprensa, eu acordei vendo um vídeo dele agredindo um jornalista. Zero sororidade da classe jornalística com o jornalista. Isso aqui é rodapé de jornal se sair. Ainda amenizam, chamam soco de leve empurrão. Pois bem, eu então, tá vendo aqui, eu sugeri o seguinte, vamos subir a hashtag Cala a Boca Ciro? Porque veja bem, não é que ele argumentou no seu Twitter como eu fiz. Ele simplesmente empurrou e agrediu um ser humano pessoalmente. Então eu pedi para subir a hashtag Cala a Boca Ciro, para ver se isso ia virar notícia como a minha tag virou. A tag subiu, ficou lá no topo do Trend Topics e a tag sumiu do Twitter.
apagaram a tag do Twitter assim que ela chegou no topo dos Trend Topics. Não virou notícia que o Cala a Boca Ciro estava, quando foi Cala a Boca Gentili virou, quando foi Falar Mais Gentili não virou. Não virou notícia que o Twitter apagou a tag Cala a Boca Ciro e do nada, na mesma hora que a série Cala a Boca Ciro foi apagada, subiu uma em terceiro lugar, do nada, Fala Ciro 12. Tá aqui, ó. Sempre que você lê um jornalista, vai lá no Facebook dele, vê a matéria, você vai aprender a ler jornal. Lê a matéria, pega o nome de jornalista, pesquisa o jornalista. Você vai ver ele levantando bandeira vermelha, você vai ver ele militando político e partidariamente. Então, eles querem regular, vejam bem, as piadas, para que as piadas virem propaganda ideológica. Se eles estão fazendo isso com humor, com a piada, com um humorista que não deve ser levado a sério, imagina o que eles não fazem ou querem e pretendem fazer com o resto. Mas por que o comunismo não é visto como crime contra a humanidade? Por que não ensinam isso nas escolas? Voltando para o Gramsci, durante anos ele pensou numa nova forma de implantar o comunismo, de uma forma que houvesse menos resistência, de uma forma diferente da que Lenin tinha tentado. Implantar o comunismo sem meter o pé na porta. Implantar as ideias socialistas, as ideias de Karl Marx, de uma forma invisível. Daí ele criou a maldita Revolução Cultural. Uma das mais famosas frases de Gramsci: não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. O plano dele era tornar as pessoas socialistas sem que elas nem mesmo percebessem isso. Agora entrando com isso no Brasil. Isso que os esquerdopatas chamam de ditadura militar em 64, na verdade foi uma contra-revolução. Uma contra-revolução desses ideais marxistas. Uma contra-revolução comunista. Os militantes comunistas tentavam fazer do Brasil uma ditadura comunista. Estavam tentando dar um golpe. O grupinho que a Dilma participava assaltavam bancos, compravam armas, cometiam atentados à bomba. Lula, José Disseu, toda essa galera estava na rua pelo ideal revolucionário. Então o exército brasileiro, com o apoio da mídia na época, com o apoio da população, o exército combateu esses terroristas comunistas na rua. Tomaram o poder para impedir que esses comunistas tomassem o poder. Caso isso tivesse acontecido, hoje o Brasil seria uma Cuba, mas está bem próximo disso. O PT tem uma capacidade imensa de contar mentiras sem ficar ruborizado. O Lula é um farsante profissional. Ele é capaz de sustentar uma mentira por meses a fio e se valer da ignorância de boa parte do eleitorado, para usar a palavra correta, e fixar a ideia de que ele é perseguido, e são ideias falaciosas, né? A ideia de que ele é perseguido, a ideia de que os ricos têm medo dele, quando ele foi o presidente que mais beneficiou os ricos, de que os pobres, ele acabou com a pobreza, quando a pobreza já se provou agora, né? Já se viu o levantamento feito pelo o IBGE em 2016, os pobres continuaram e cresceram em número. Estão mais pobres. Todos por aí estão mais pobres. Então eu acho que agora é o ano em que se deve reduzir a troca de insultos e começar uma troca de ideias a qual o PT não resiste, nem o Lula, e a apresentação de verdades que precisam ser expostas com muita clareza ao eleitorado brasileiro. O Brasil vai optar entre o caminho da civilização e o caminho que leva à Venezuela. Exatamente. A Venezuela é o objetivo do PT. Eles acreditam que a Venezuela seguiu um bom caminho. O que a gente tem de mostrar? Que não é nenhum exagero dizer, como você disse, eu repito aqui, Joyce, que o Lula chefiou o maior esquema corrupto de todos os tempos. Enquanto os militares estavam no poder, os comunistinhas estavam entrando no campo das ideias. O grupo revolucionário que tentava impor o comunismo à força nas ruas entraram para ensinar nas escolas, nas universidades, entraram nos meios de comunicação, entraram na cultura. E os militares nem sequer deram conta disso. Aí aquele plano de Antônio Gramsci,
entrou em prática no Brasil. Mas esse gramscismo cultural não é particularidade do Brasil, não. Isso acontece em quase todo o mundo. A ONU, por exemplo, foi tomada por esse ideal revolucionário. Defendem ditadores genocidas pelo mundo, defendem a candidatura do Lula mesmo estando preso. For too long, the Human Rights Council has been a protector of human rights abusers and a cesspool of political bias. Regrettably, it is now clear that our call for reform was not heeded. Human rights abusers continue to serve on and be elected to the Council. The world's most inhumane regimes continue to escape scrutiny. And the Council continues politicizing and scapegoating of countries with positive human rights records in an attempt to distract from the abusers in their ranks. Therefore, as we said we would do a year ago, if we did not see any progress, the United States is officially withdrawing from the UN Human Rights Council. In doing so, I want to make it crystal clear that this step is not a retreat from human rights commitments. On the contrary, we take this step because our commitment does not allow us to remain a part of a hypocritical and self-serving organization that makes a mockery of human rights. Another of our goals was to stop the Council from protecting the world's worst human rights abusers. What happened? The Council would not even have a meeting on the human rights conditions in Venezuela. Why? Because Venezuela is a member of the Human Rights Council, as is Cuba, as is China. Similarly, the Council failed to respond in December and January when the Iranian regime killed and arrested hundreds of citizens simply for expressing their views. When a so-called Human Rights Council cannot bring itself to address the massive abuses in Venezuela and Iran, and it welcomes the Democratic Republic of Congo as a new member, the Council ceases to be worthy of its name. Voltando para o Brasil, 50 anos de ideologia marxista no nosso país. O gramscismo se resume em manipulação. Manipulação da história, manipulação da informação, manipulação das pessoas, manipulação das mentes. Como eles tomaram o ensino, os livros do MEC são de ideologia marxista. Aqueles comunistas que tomaram as escolas e universidades na época ensinaram para alunos, que se tornaram professores, que ensinaram para alunos, professores, alunos, jornalistas, escritores, foram formando gerações com o mesmo pensamento. Aí chegamos no lixo cultural que a gente está hoje, nessa completa inversão de valores. A gente não chegou onde está da noite para o dia. Foi necessário anos de planejamento maligno para destruir toda uma cultura. Por isso que hoje você vê uma mídia esquerdopata manipulando pessoas, manipulando informação, estão manipulando jornais, manipulando os livros. Os artistas da música são manipuladores, os artistas de TV são manipuladores, o teatro, o cinema foram manipulados um dia e hoje manipulam. Eles aprenderam assim. Eles não ensinam nas escolas o quanto o comunismo é perverso, porque isso não interessa para eles. Então eles apagam da história. E nesse ideal marxista não há espaço para opositores. Eles proíbem qualquer ideia contrária à ideia deles. Aí eu vejo muitos falando que os professores ganham mal, mas a maioria deles são responsáveis pela própria desgraça. Eles são os agentes que pregam essas mentiras nas escolas. Não tem investimento em educação de forma proposital, para a sociedade não pensar, para não se opor àquilo que é imposto. Uma população burra é muito fácil de manipular. Então todo esse plano macabro colocou em você uma mentalidade socialista e você nem sabe disso. Porque uma forma de você conseguir moldar o povo, além de através da cultura em geral, dos estudos, das faculdades, das escolas, você também vai através da arte, da música. Você pega os artistas e dá dinheiro para eles e fala, olha, apoia a minha ideologia. Eles apoiam de uma forma velada ou não, tá? Então são atores, são cantores, todos eles militando para uma ideologia da esquerda. O medo nasceria do sentimento de que o Brasil está fazendo uma guinada conservadora, no sentido moral e político. Isso está deixando as pessoas que se acham mais inteligentes em pânico. A universidade está em pânico, a maior parte dos jornalistas está em pânico, achando... É que não pode dizer. Você sabe que intelectual e jornalista não gosta do povo, né? Fala que gosta, mas na verdade não gosta, não.
Acho que o povo escolhe mal, o povo é burro, o povo gosta de música ruim, é isso que inteligente jornalista e intelectual de fato pensa. O que aconteceu nos últimos, grosso modo, 2013 para cá, o processo do impeachment e depois as eleições municipais no Brasil, o que a gente percebe é que começa a haver, inclusive em setores mais jovens da sociedade, uma coisa de pessoas dizerem não sou de esquerda, sou de direita, porque as expectativas ao redor de um tipo de país que via a solução à esquerda, principalmente capitaneada pelo PT, como sendo a grande opção moral do país, ruiu. E isso leva grande parte, digamos assim, da inteligência brasileira a um sentimento de desorientação. Leva professores ao sentimento de desorientação. E você começa a perceber que, na realidade, o mundo que você achou que existia não é exatamente daquele jeito. Aqueles que se pensavam que eram santos não são. E isso para a inteligência pública é difícil, porque a inteligência pública era orgânica com a esquerda. É difícil para a maior parte dos professores e alunos e estudantes, porque continuam crescendo na expectativa de que esse universo que representava o PT significa o universo do bem. É um momento de ruptura em relação à nossa história dos anos 60 para cá, principalmente. Tá? Uma ruptura que parece uma ruptura de pessoas que fizeram uma opção menos idealizada, menos sonhada, mais pragmática, mais desencantada. Isso dá medo em muita gente. Quando a gente fala da inteligência pública e universitária, dá medo em muita gente. E não só nesse universo. São mais de 200 milhões de pessoas no Brasil. Mais da metade vive com menos de um salário mínimo. 50 milhões de pessoas vivem com renda familiar de R$ 378 reais. Então não vivem, sobrevivem. Falta trabalho para mais de 27 milhões de pessoas. Você que acha que são 13 milhões, você está muito enganado. São mais de 60 mil homicídios ao ano. Tem bandido armado em tudo quanto é lugar. Isso significa que basta você estar no lugar errado, na hora errada, que você morre. Você trabalha o ano inteiro, consegue financiar um golzinho parcelado, um vagabundo rouba e leva. O Brasil está entre os últimos países no ranking de educação. E ao invés de ensinarem português e matemática, estão ensinando lacração dentro do colégio e ensinando como ser um militante esquerdopata. E como que é a saúde no país? Um lixo também. Novamente o Brasil entre os piores do ranking. Um ex-presidente preso, partidos políticos que são facções criminosas, já não basta os bilhões desviados em corrupção, os salários altos e os privilégios dos políticos. Ainda tem fundo partidário. O fundo partidário desse ano soma mais de 1,5 bilhão de reais. 1,5 bilhão de reais do seu bolso. O país está um caos, cara. O país está um caos. Tá na vala e caindo. O governo do PT fez o Brasil deixar de ser conhecido como país do futebol e ser o país da corrupção aos olhos do mundo. São os maiores escândalos de corrupção do mundo. E eu posso citar alguns de muitos aqui pra vocês. Em 2004, um assessor do Lula foi afastado do cargo, porque vazou um vídeo dele pedindo propina para a campanha de 2002. Em 2005 teve o caso do Mensalão, um dos maiores escândalos de corrupção da política. Dispensa comentários. Se você não conhece, pesquise porque vale a pena. Vale a pena a título de conhecimento, porque isso só valeu a pena para quem roubou nosso dinheiro. Né? Em 2006 teve um esquema milionário de fraude na prefeitura de Ribeirão Preto. No primeiro ano da Dilma, 5 ministros perderam cargo com fortíssimas acusações de corrupção. A Operação Lava Jato, o Vacari e ex-tesoureiro sendo preso, os marqueteiros do PT sendo presos recebiam dinheiro de empreiteira fora do Brasil. São muitos casos, e olha que eu nem citei triplex, não citei sítio, não citei o caso do Celso Daniel, da morte do Celso Daniel, o único cara de dentro do partido que tentou falar alguma coisa, até hoje não se sabe por que ele morreu e como ele morreu, porque as testemunhas foram morrendo conforme ia tendo o processo. Sem citar o fato do maior desrespeito que eu vi na política brasileira, cara. Nosso ex-presidente Lula, quando foi ser preso, subiu num carro de som bêbado, bebendo cachaça, desdenhando da justiça brasileira. Isso é um absurdo.
É por isso que eu não voto no PT, nem nos parceiros do PT. A honestidade não é uma virtude, é uma obrigação. A obrigação como cidadão, como pessoa, como ser humano, como brasileiro. Você não consegue falar mal do PT mesmo tendo motivos, porque o poder de persuasão dos caras é tão grande que o partido virou quase que uma seita. Os líderes são quase que deuses, intocáveis, insubstituíveis. Não se pode falar. Aliás, é perigoso falar. Os últimos governantes do Brasil, eles transformaram o Brasil num velório de seres vivos. Roubaram bilhões, devolveram 1%, migalhas. E tem gente que se contenta com essas migalhas. Eu não sou pombo para me contentar com migalhas. Me desculpe, eu não sou um pombo. Além de tudo isso, cara, eu me sinto envergonhado. Nosso país, na corrida presidencial, tem um cara que tá preso e muita gente cogitando votar no cara. E quem o cara aponta o dedo, a galera vai lá e vota, cara. Você não acha isso esquisito, isso estranho? Pelo amor de Deus, gente. Começando por não rouba, já é um ótimo começo. Porque as pessoas estão começando a querer eleger candidatos que elas têm vergonha de confessar que elas querem eleger. Porque se elas falam que querem eleger, as pessoas... Como assim? Você vai votar no Trump? Como assim no Trump? Um medo desse universo é de que o mundo, as pessoas que têm uma visão de mundo mais conservadora estejam perdendo a vergonha de dizer que são assim. E estão começando a eleger pessoas que representam essa percepção. Isso causa o sentimento de que o mundo está mudando, o Brasil está mudando, e de repente pessoas saíram da toca e começaram a falar, sei lá, vou usar um clichê, gente que vira e fala assim, eu acredito em Deus mesmo, e daí? Ou eu acredito na família, e daí? Como assim? Da onde você apareceu? Eu pensei que você tinha sumido. Ou você estava em desaparecimento. O medo nasceria do sentimento de que o Brasil está fazendo uma guinada conservadora, no sentido moral e político, né? Vamos ver se isso vai se reforçar nos próximos 2 anos. Mas o que a gente está vendo nesse momento é essa tendência. Isso está deixando as pessoas que se acham mais inteligentes em pânico. Que as pessoas têm que pensar em políticos como Alckmin e Marina Silva, que são mais tranquilos. Tranquilos para quê? Para manter o que o Brasil é? É um país de terceiro mundo, com problemas gravíssimos, que está se encaminhando ao precipício, ao comunismo, assim como a Venezuela. O povo não tem mais como segurar todos esses impostos. Esse Estado inchado impede as pessoas. E além de impedir as pessoas, quando elas conseguem algo, vem a criminalidade e rouba tudo que elas têm. Elas não conseguem ter um carro, ter uma propriedade, ter uma empresa, que elas serão assaltadas, que elas serão roubadas, vão ser feitas de vítimas e não haverá possibilidade de defesa, porque o povo não tem arma alguma. Como você pode ser liberal e não achar que você é do mal? Eu acho que um dos principais desafios do pensamento liberal no Brasil, né, é conseguir se colocar no debate público em relação à tradição humanista. É, de alguma forma, conseguir retirar da esquerda a falsa imagem de que ela é humanista. Porque o ser humano... Obrigado. E esse problema de você aliar, digamos, o bem, grosso modo, à tradição de esquerda e o mal aos liberais ou de direita, isso você enfrenta cotidianamente na sala de aula. Os jovens vão dizer, será que eu sou mal porque eu penso assim? Eu sou egoísta, sou cruel? Mas o jornalismo no Brasil, o colunismo, perdeu muita força, porque hoje as pessoas escrevem com medo. Elas escrevem com medo de ser processadas o tempo inteiro, elas escrevem com medo de perder o emprego, porque tem essa coisa de alguém se sente ofendido, alguém acha que você é malvado e que você não pode falar. Então, na realidade, o que domina muito o debate público, muitas vezes as pessoas são simplesmente politicamente corretas porque elas têm medo. Elas têm medo, elas querem pagar a conta, a escola das crianças. O que a esquerda faz? Eu vou começar a te atacar com inverdades, com mentiras, até você sair do sério. E quando você sair do sério, eu vou apontar para sua cara e falar: você é um homem extremamente radical. Você é uma pessoa fora de si, você é uma pessoa violenta, você é uma pessoa que tem um discurso de ódio. Sendo que você está tentando simplesmente defender o que é certo.
Isso já foi feito antes aqui no Brasil, com um candidato que não tinha um apelo tão grande com o povo, mas era um gênio. E veja a experiência já de outros países que fizeram a estupidez supina que está sendo feita de desarmar a população, que passa a não ter nem direito de se defender, contrariando o princípio constitucional. E isso é aplaudido, isso se repete em verso e prosa. Isso não representa avanço nenhum. Isso é mais um retrocesso. Isso é mais uma condição de entregar o nosso cidadão nas mãos daquele que vai entrar na sua casa e vai fazer o que quiser, porque ele não tem mais o direito de se defender. É preciso parar com a hipocrisia, aprender a dizer a verdade. Só a verdade pode fazer com que a população acredite que está falando, como acredita em mim. A reforma da Previdência foi uma punhalada pelas costas. A prorrogação da CPMF foi outra punhalada. A prorrogação da DRU foi outra punhalada. O colega se levanta, como o ilustre deputado Bolsonaro, e diz com uma linguagem, direi eu, um pouco mais rígida, um pouco mais despida, talvez, de figuras de sintaxe ou de retórica, mas diz com sinceridade tudo que eu estou dizendo. Ele é imediatamente atacado, porque ele não pode usar a sua linguagem, mas ele é um parlamentar, ele tem o direito de se exprimir na sua linguagem. Eu quero deixar claro para a população brasileira que, por acaso, esteja ouvindo, por acaso, claro, que esse projeto que está não vai resolver coisa alguma, não melhorar em nada. Os assaltantes vão ficar cada vez mais felizes, porque agora sim, no sinal de trânsito ou em qualquer outro lugar, eles sabem, não há defesa. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Eu acho que na universidade e na mídia em geral, os representantes do pensamento antiliberal, que acho que é a maioria, eu sei que é a maioria, está um pouco perturbado, porque ele acordou um dia e percebeu que está começando a aparecer gente que não tem medo deles. Mais do que isso, que estuda mais que eles, que lê. Porque uma das características do pensamento antiliberal, como quando você está no poder, é você começar a relaxar. Então, acho que eu tenho ouvido muito uma palavra que é resistência, que eles usam. E eu acho que essa resistência está deixando muitos integrantes da universidade e da mídia desesperados. E a tendência é eles ficarem mais agressivos e quererem, de qualquer jeito, inviabilizar qualquer possibilidade de rompimento dessa tradição totalitária no Brasil, que permanece até hoje. Eu nunca tive tanta certeza que a verdadeira revolução no Brasil seria o Brasil virar capitalista. Essa é a grande revolução. Todo governo totalitário tem um tipo de prática retórica que é a seguinte: no debate público, ele tem que fazer você parecer mal. E veja, os sistemas totalitários, todos que existiram, todos se pensavam como agentes do bem. E uma dificuldade que o pensamento liberal tem é porque, na sua tradição, ele lida com dificuldades concretas da realidade. Adam Smith foi o primeiro grande autor, a reconhecer o seguinte: o que faz eu entregar o melhor pão é porque eu quero vencer o outro cara, é minha ganância. O grande mistério é como um regime que parece operar em cima do interesse e do egoísmo produz melhor qualidade de vida, mais riqueza e mais liberdade individual. E um regime baseado em, teoricamente, o bem e o amor a todos, produz uma riqueza, uma pobreza enorme e uma miséria absoluta e total. Como tomar da esquerda esse trunfo falso de que eles representam o humanismo, a liberdade e o bem, porque, historicamente, eles não representam isso. Então, é claro que eles têm que se defender, porque eles sabem que, quando o Bolsonaro for eleito, eles serão investigados e punidos. Eles não podem permitir que isso aconteça de jeito nenhum. Então, estão se apegando a tudo, inclusive a este crime eleitoral explícito, descarado e obsceno. Gente, acordem, vocês não é uma disputa política,
não é uma disputa eleitoral, tá certo? É uma disputa contra o banditismo organizado, contra criminosos, psicopatas, gente sem escrúpulo de espécie alguma, incluindo os colaboradores mais suaves, tipo Alckmin. Todos eles estão metidos nisso, todos sem exceção. Ele não. É sério isso? Tem certeza disso que pode ser qualquer um? Eu entendo que você pode ter uma rejeição com o Bolsonaro. Eu entendo que ele pode fazer certas declarações que não são comuns na política brasileira, que são declarações muitas vezes que chocam o coração de muita gente. Você fica aí, então, preocupado. E poderão queimar os pneus que vocês tantos queimam, fazer as ocupações no campo e na cidade. E aí você adere ao movimento do ele não. Você está preocupado porque Bolsonaro vai entrar no Planalto e ele vai instaurar uma ditadura? Não quero estatização, eu quero controle social. A humanidade precisa de controle. E matar todo o pessoal LGBT. Seu frouxo, filho da puta! Sua frouxa! Vá pra casa do Romero Jucá, seu filho da puta. Tira ele, prende ele aí! Não quero estatização, eu quero controle social. Ele vai destruir toda a imprensa, ele vai controlar os órgãos de imprensa. Eles têm que saber que nós vamos fazer definitivamente uma regulação dos meios de comunicação. Uma regulação dos meios de comunicação. Bolsonaro será o próximo, meu Deus, Adolf Hitler. Nosso entendimento é que algumas vidraças quebradas na Fiesp não são nada. Quando você adere ao ele não, você nem percebe que você está dizendo sim para muitas coisas. Aliás, você está dizendo sim para os outros candidatos. A pessoa que diz ele não, simplesmente está mostrando a sua rejeição ao Bolsonaro e que se lasque. O resto que se lasque, a gente se vira na eleição, vai dar tudo certo no final. Esse é o manifesto do Movimento Brasil Livre contra o retrocesso, contra o fim da democracia, contra a intolerância, contra a polarização e a divisão que tomou conta do nosso país. Não interessa quem seja o seu candidato à presidência da República, ele não dá. Ele nunca pode ser presidente da República. Ele não, porque ele discrimina jornalistas, quer mandar prender todos aqueles que discordam da sua opinião e não aceita nenhum tipo de crítica. Ele não, porque ele chama os outros de viado. Ele é homofóbico e não aceita a sua orientação sexual. Ele não, porque ele é machista. Ele ironiza a militância feminista. Ele é contra as mulheres serem independentes e ele também não aceita que uma mulher possa ser a dona de casa, possa ser a mãe de família que paga as contas de casa. Ele não, porque ele faz piadinha com estupro, que não é piada pra ninguém. Ele não, porque ele admira Hitler, um dos piores ditadores da história do mundo, mais sanguinário, um dos maiores símbolos do nazifascismo da história da humanidade. Ele não, porque ele é racista. Ele apoia a discriminação e separa pessoas de acordo com a cor da sua pele. Ele não, porque ele é autoritário, ele quer decidir como você cria os seus próprios filhos. Ele definitivamente não. Ele nunca. Uma hashtag que deixa todas as pessoas livres para escolher votar em quem quiserem, menos naquele cujo nome não devemos citar. E para ajudar os companheiros do YouTube, eu vim aqui trazer algumas opções empoderadas para você estar exercendo o seu direito de votar. A primeira opção, obviamente, é o nosso querido paizinho, o Lulis. Vocês não podem acreditar no que a mídia globalista neoliberal da extrema-direita nazi-capitalista está dizendo. Lulis é sim um candidato à presidência e é o primeiro nas intenções de votos, segundo a instituição mais empoderada do país, que é o Datafolha. O candidato que eu gostaria de estar indicando a vocês é uma pessoa que é extremamente amorosa e nunca faz discurso de ódios. Esse nazista, filho da puta! Tem sempre atitudes muito ponderadas. Vá pra casa do Romero Jucá, seu filho da puta. Estou falando de Ciro Gomes. Além das super empoderadas e democráticas alianças com o lindos partido chinês, vejam, meus amigos, quantas opções empoderadas nós temos para votar nessas eleições. Por isso, você também deve aderir à hashtag Ele Não. Aparecem, por exemplo, algumas figuras globais que estão declarando seu ele não na internet. Essas pessoas, pelo que parece, não estão declarando seu voto aos outros candidatos. Ao que parece, elas estão somente dizendo o Bolsonaro não. Só que quando você diz Bolsonaro não, você está dizendo sim para o Haddad? Quando você diz Bolsonaro não,
você está dizendo sim para o Haddad, que foi ministro do Lula, para o Haddad que disse que vai governar ouvindo um presidiário na cadeia. Que maravilha! O que você acha da gente transformar o Brasil numa China? Você tá afim? Ou será que você quer transformar o Brasil numa Venezuela? Preciso dizer a maravilha que tá lá? O senhor acha que a Venezuela é uma democracia? A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana. Agora apareceu o senhor Ciro Gomes dizendo que irá implantar um programa de controle social ativo. Disse ele, abre aspas, mecanismos de controle social ativo e integrado com relação às organizações que são responsáveis pela defesa do patrimônio público, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, etc. Ou seja, o Ciro quer tirar a autonomia desses órgãos e quer controlá-los. E o Ciro tem o apoio do Partido Comunista Chinês para as suas eleições, isso está no site do próprio partido dele, e isso parece que é uma ideia vinda da China mesmo. É um produto chinês. Só que esse não é falso, não é bem verdadeiro. A China implantou um programa de controle social, que funciona mais ou menos assim. Você tem um crédito social, na verdade, que funciona da seguinte maneira. Se você falar mal do governo, você perde crédito social, perde acesso a certos serviços públicos, você não pode andar em determinados transportes públicos, você não ganha descontos em consulta, você vai perdendo os seus meios de ação na sociedade controlada pelo Partido Chinês. Agora, se você é um paga-pau do governo chinês, aí os seus créditos sociais começam a aumentar. Você tem uma pontuação mais alta, então você começa a ter mais acessos a serviços. Não quero estatização, eu quero controle social. O povo precisa de controle. A humanidade precisa de controle. Nós precisamos de uma eleição com testosterona. Essa hashtag ele não surgiu naquele grupinho Mulheres contra o Bolsonaro, que na verdade deveria se chamar militantes pró-Lula, pró-Ciro, pró-Haddad, pró-Stalin, pró-Karl Marx, pró-Gramsci, pró-genocídio comunista. Esse era o nome correto para o grupo. Quem são as criadoras do grupo, as administradoras desse grupo? Militantes de partidos políticos como o PSOL, militantes que sofreram a lavagem cerebral marxista na universidade. E essas da foto aí são um exemplo disso. Para você ter uma ideia do jogo de manipulação, parece que tem muita gente, né? Agora eu vou mostrar a verdade para vocês. Para você ver aí que não são fotos diferentes, olha o cartaz lá atrás, olha a mulher de branco na frente com um lenço verde no pescoço, tudo vazio em volta e os fotógrafos deitados no chão fazendo a foto. São minoria, mas tentam manipular como se fosse um número significativo. Agora, quem são as outras pessoas que de fato participam desse grupo? Essas pessoas que colocam nas redes sociais a hashtag ele não, ou a capinha Mulheres contra o Fascismo, sem nem saber o que é fascismo. São pessoas manipuladas por essa militância. Pessoas do grupo LGBT, que para mim é o maior grupo que é feito de massa de manobra por essas ideologias políticas. Também participam menininhas que não estudam nada, mas que são influenciadas por artistinhas globais, influenciadas por aquilo que diz na TV. E muitas outras mulheres que participam são professoras de humanas, que foram ensinadas por marxistas e se tornaram marxistas. E é a única coisa que elas sabem. Um monte de artistinha postando conteúdo contra o Bolsonaro são exatamente esses os agentes de manipulação das massas. Foram manipulados um dia e manipulam hoje. Tanto que você não vê eles fazendo ataques contra outros candidatos. Tem um que foi condenado e preso, o Lula. Mas desse elas não falam mal. Na verdade, não falam nada. Só há ataques ao Bolsonaro. E se mobilizaram agora para fazer isso porque a Globo não pode fazer de forma direta como estava fazendo. O Bolsonaro sofreu um atentado e está internado. Todos os outros candidatos envolvidos em corrupção. Mas esses grupinhos não falam nada. Todos são contra o Bolsonaro porque ele é o único candidato contra essa ideologia marxista que entrou na nossa cultura. Essa ideologia que faz a gente de escravo há quase 50 anos. Ele é o cara que rompe com esse sistema. Na verdade, é uma das manobras mais desesperadas contra um candidato à presidência da história do Brasil. Um único candidato é atacado 24 horas por todo o meio artístico em conjunto de todos os políticos, com todo o impulso e ajuda da mídia. E as pessoas aqui fora são só massa de manobra, um bando de tontos influenciados por várias antas endinheiradas. Aqui não é só uma questão de eleger um deputado com visões conservadoras. No caso do Bolsonaro, em especial, significaria
seria o abalo da carreira de muitos artistas e muitas organizações que dependem da máquina aparelhada do jeito que está. Ou seja, a máquina aparelhada está organizada, o Bolsonaro é como se fosse um porrete que vai bater nela e pá, vai quebrar tudo. Eu não entendi o que ele falou. Ministérios, responsabilidades e um novo cenário político. Assustador para quem não quer compromisso com o Brasil. Desde 95, os nossos ministérios da educação e da cultura vêm sendo moldado, arquitetado, aparelhado basicamente, totalmente às vontades da esquerda. Esses dois ministérios há mais de 22 anos estão sendo travados e sugados pelos piores e mais mal intencionados administradores, nenhum deles com qualquer compromisso em melhorar ou somar para a cultura e a educação do nosso país. E quem mais tem ganhado fiéis e jumentos babando aos seus pés em todo esse meio tempo é, claro, a classe artística. Atores, cantores, apresentadores, alguns jornalistas também, não é? Um cenário perfeito para eles controlarem a cabeça de quem eles quiserem. Um povo idiota consome o produto idiota. Um povo que não estuda acredita em qualquer mula. Dois dos ministérios mais importantes do nosso país há anos aí alinhados com essa gente podre. Eles criaram um terreno perfeito para que a classe artística, ao invés de rica, ficassem milionários. O Bolsonaro, ele se posicionou contra os nossos maiores inimigos, ao contrário dos outros candidatos. Ele se posicionou contra o estuprador, ele se posicionou contra o bandido, contra o assaltante, contra o corrupto, contra tudo aquilo que a gente abomina. E ele é o pior de todos os candidatos, para muita gente. Mas eu vejo que a massa não tá pensando assim. Porque o que eu percebi? Que essa hashtag ele não parece que é uma forma de tentar influenciar a massa da internet. Por quê? A oposição tem o horário eleitoral inteiro para eles. Ao contrário disso, o Bolsonaro tem menos de 15 segundos. Mas a oposição tem todo o horário eleitoral só para eles. E mesmo assim, tendo toda a mídia televisiva, eles não conseguiram nada. Então a gente não conseguiu nada. Então a gente vai ter que fazer uma estratégia através da internet. Vamos fazer o quê? Vamos pegar influenciadores. E aí, desse jeito, a gente vai conseguir queimar o rolê desse cara. É sério, os caras destruíram a Petrobras, acabaram com o Brasil, quebraram o Brasil no meio, deixaram a gente no pior quadro da história do Brasil, na maior crise que o Brasil já viveu, e ninguém fez nenhuma hashtag. A hashtag é ele não. É interessante que a mídia não comenta isso aqui, ó. Isso que eu acho interessante. Bolsonaro diz que famosos não receberão financiamento público. Tá? Percebam que Bolsonaro diz que não irá ajudar famosos. E aí o Bolsonaro publicou: incentivos à cultura permanecerão, mas para artistas talentosos que estão iniciando suas carreiras e não possuem estrutura. O que acabará são os milhões do dinheiro público financiando famosos sob falso argumento de incentivo cultural, mas que só compram apoio. Isso terá fim. O desespero que hoje se estabeleceu, ele é bem claro. Nós temos um candidato deixando claro que não irá favorecer esses artistas. A Lei Rouanet, ela não é má em si mesma, mas ela é utilizada como uma ferramenta de controle. Ela é uma máquina partidária. Em relação a esse movimento, ele não começou, foi fortalecido aí com um manifesto de artistas contra o Bolsonaro, e o pessoal que apoia o Bolsonaro nas redes sociais acabou criando a hashtag Rouanet não, para ironizar, evidentemente, vários artistas que foram beneficiados pelo uso da Lei Rouanet, de recursos públicos por meio de renúncia fiscal das empresas. Durante os governos petistas, a gente sabe que muitos artistas foram beneficiados por isso e são criticados por terem por fazerem militância petista e aí conseguirem dinheiro para as suas artes, para os seus espetáculos. O Bolsonaro se posiciona contra essa forma de estímulo, né? E aí a hashtag Rouanet não acabou ficando em primeiro lugar no Twitter durante uma tarde. A Débora Seco fez postzinho hashtag ele não, com um discursinho todo moralista, mas a Débora Seco já foi condenada por ter desviado dinheiro público, dado dolabella com postinho contra o Bolsonaro. O mesmo foi preso por não ter pagado pensão e há poucos dias foi condenado novamente por injúria à ex-mulher. A Sasha mora em outro país,
num país capitalista, onde a economia funciona, onde tem emprego, mas quer candidato socialista no Brasil. A Daniela Mercury captou 270 mil reais da Lei Rouanet para produzir um álbum em estúdio. Aí fez postzinho lá contra o Bolsonaro. Foi massacrada dentro do próprio Instagram. Então esses que fazem hashtag contra o Bolsonaro sugam do dinheiro público, lucram com esse sistema podre, assim como as mídias estão manipulando a população para não perderem os seus privilégios. A Rede Globo faturou 6,2 bilhões de reais durante o governo de Lula e Dilma. O Bolsonaro falou sobre isso no Jornal Nacional. Depois o Bonner fez uma nota dizendo que aquilo que o Bolsonaro havia dito era mentira. O Bolsonaro entrou com uma ação contra a Globo pedindo direito de resposta, mas não foi dado o direito de resposta ao Bolsonaro porque ele não especificou em que data a Globo teria recebido bilhões. Eles receberam bilhões no governo de Lula e Dilma. Todos esses que lucram desse sistema podre, cada um deles tem um Nicolás Maduro dentro. Comem do melhor, vestem o melhor, viajam pelo mundo a preço de sangue inocente. E você segue nas redes sociais. São pessoas sem escrúpulos. São fantoches formando outros fantoches. Qual perigo o Bolsonaro representa nesse assunto? Ciro Gomes, mesmo sendo radical, não representa qualquer perigo para essa classe artística, para essa galera que tá aderindo ao Ele Não. Por quê? Porque o problema não é especialmente com quem vai ser eleito, mas sim uma questão de ideias, de intenções. Ciro pode ser agressivo, mas ele não tem problema nenhum em negociar cargos e indicações. Ou seja, falando no linguajar bem popular aqui, ele não vai mexer no jogo salvo. Ah, agora eu entendi! Já o Bolsonaro já declarou de peito aberto que não vai haver leilão. Isso para muitas pessoas e muitas organizações foi uma verdadeira declaração de guerra. O que ele falou para esse pessoal? Eu não estou disposto a negociar. Eu vou colocar gente capacitada em seus devidos lugares para fazer as coisas funcionarem. E isso não é interessante para muita gente. O Bolsonaro quer começar um new game em Brasília, meu irmão. E a vitória do Bolsonaro também claramente significa a libertação depois de mais de 20 anos de 2 ministérios que podem ajudar a mudar muitas coisas em questões culturais e educacionais no Brasil. Basta colocar as pessoas certas, com o devido preparo, honestas, não envolvidas com qualquer esquema de corrupção e nem com partidos corruptos e nem com políticos corruptos, que assim a educação e a visão cultural do Brasil talvez comecem a tomar rumos totalmente contrários a tudo que a gente tem visto hoje em dia. E isso para a classe artística não é um bom negócio, isso seria péssimo. Educação e cultura são 2 fatores seríssimos que têm prejudicado em muito a nossa juventude nas últimas gerações. Artistinhas hipócritas, onde é que vocês estavam quando o PT saqueava o Brasil? O que a gente vê? Daniela Mercury chamando o povo para ir para as ruas contra o Bolsonaro dia 29. Por quê? Porque afeta o seu bolso, porque afeta os seus interesses. Esse grupinho da lacração não respeitam a liberdade de expressão dos outros. Liberdades individuais não funcionam com eles. Vocês são ditadores. Com vocês é a lei da mordaça. Fala mal do presidente, do papa, do pastor, pode falar da mãe dos outros, zombar de Jesus, mas não pode contrariar o grupo LGBT nazi. Porque aí já querem boicotar, querem calar e chamar de homofóbico. Pra falar a verdade, os artistas nem precisam contrariar esse grupo. Se o artista fosse simpatizante da lacração e não se manifestar a favor deles, já é o suficiente para serem atacados. Como foi com a Anitta. Não falou nada, mas só de ter seguido uma apoiadora do Bolsonaro já botaram ela na conta. A situação do Brasil tá insustentável. O povo tá sofrendo, tá na miséria, estão sendo enganados todos os dias, estão morrendo como se fossem nada. Mais cedo ou mais tarde, o caos bate na sua porta, ou na porta de alguém próximo a você. A maldade só aumenta. A gente está a um passo da Venezuela, mas infelizmente para alguns, contrariar a mídia podre, perder alguns inscritos e alguns amigos, é mais importante do que o futuro do próprio país.
Infelizmente. O Bolsonaro também falou que a Lei Rouanet vai ser direcionada somente a projetos sérios, além de que vai cortar pela metade a verba do governo que vai para a Rede Globo. Por nós pode cortar tudo. Isso significa que 3 colunas do atual meio artístico brasileiro estão prestes a serem quebradas: educacional, cultural e financeiro. Não vão ter o suporte do governo, vão ter que se virar sozinhos, porque agora a grana da educação e a grana da cultura vão ser direcionadas para os lugares certos. Portanto, vocês podem aguardar que mais artistas, talvez quase todos, e se não todos, vão aparecer aderindo a essa onda do ele não. A chegada do Bolsonaro no poder pode significar o fim dessa era podre artística que a gente está vendo. Só vai conseguir sobreviver a isso quem realmente tem talento. Tanto é que vocês não atacam mais nenhum outro político, só aquele que já disse que vai direcionar as pessoas certas para os ministérios. Ele realmente não vai negociar com nenhum de vocês. Só que ao contrário do que vocês pensam, ele não vai resolver isso com violência. Ele simplesmente vai desmontar a máquina. E se a máquina for desmontada, muita gente perde com isso, né? Eu não sou bolsominion, não sou. Eu com certeza não concordo com tudo que o Bolsonaro falou. É que eu não julgo a pessoa, Bolsonaro, pelos momentos que ela passou. Eu julgo pela honestidade dela. E eu acho que todo mundo, o Brasil principalmente, tinha que julgar o Bolsonaro, tinha que julgar o seu candidato pela honestidade dele. E não por declarações destemperadas, principalmente como o Bolsonaro é. O Bolsonaro é um cara, é muito ser humano. A gente enxerga nele muita humanidade. É um cara que às vezes não se controla. Mas a pessoa prefere ver isso, analisar isso, do que analisar a honestidade do cara, a vontade que ele tá tendo agora. Eu só acho que isso foi realmente... é um marketing absurdo negativo em cima do cara, por algumas declarações fora de contexto dele. Por exemplo, é o clássico com a Maria do Rosário, onde até hoje a mídia fala só no que ele falou e nunca, jamais falou no que ela falou. E se você analisar o pé da letra o que ele disse, naquele momento eu não vi nada demais. Porque naquele momento da Maria do Rosário, a mídia só fala no que ele disse. Nunca a mídia tocou no que ela falou. E qualquer um aqui que viu aquilo tudo desde o início ao fim, sabe o que aconteceu. Sabe quem começou, sabe quem provocou. Por que a Daniela Mercury, já que tá convocando as mulheres contra o Bolsonaro, né, por ele ser machista, racista, homofóbico, por que não fez a mesma coisa um tempo atrás contra o Lula homofóbico, né, dizendo que Pelotas exportava gay? Ou por que não convocou as mulheres anti-Lula machista, quando fez aquela declaração das mulheres de grelo duro? Ele poderia ter feito isso também, não foi? Mas por que não falam? Por que não fala do Ciro Gomes machista? Por que não convoca as mulheres que não gostam do Ciro Gomes machista, quando ele deu aquela declaração que a mulher dele só ajudava ele porque dormia com ele, dividia a cama com ele? Por que não convoca as mulheres que não gostam do Ciro Gomes racista porque chamou o Holiday de capitãozinho do mato? Essas coisas não tem que estar registradas também? A mídia, ao invés dela falar a verdade sobre Bolsonaro, simplesmente pinta ele como machista, homofóbico, discurso de ódio, e que ele praticamente é merecedor disso tudo. Que aquela imagem feita e montada de um monstro não tem nada a ver e é completamente o contrário. Você não precisa concordar com o Bolsonaro, inclusive você pode discordar dele em várias coisas. Eu mesmo discordo de várias coisas do Bolsonaro. Você não precisa nem gostar do Bolsonaro se você não quiser. Mas não vem me falar que ele é machista, cara. Não vem me falar que ele é, sei lá, homofóbico, sabe? Você querer falar que, não, eu não concordo com a política do Bolsonaro pra privatização da Petrobras, sei lá o quê. Ok, mas não vem falar que ele é racista. Não vem corroborar com esse tipo de argumentação de que o cara não é democrático. Mas que absurdo. Isso, cara, sinceramente, mostra o quão rasos estão os seus ataques. E mais do que isso, o desespero das pessoas contra o Bolsonaro, e isso assim, é o que eu falo. Eu discordo do Bolsonaro em várias coisas, assim. Tem muitas coisas que eu concordo, mas é divertido ver o desespero da mídia em relação a isso. Vocês têm que entender que quem tem um certo público, uma visibilidade, quando a gente fala de política, a gente tem muito mais a perder do que a ganhar, a não ser que você esteja recebendo dinheiro de partido. Quem ganha vendo essas opiniões sobre política são vocês, que pegam uma opinião, uma visão que talvez vocês não tenham. Isso agrega pra vocês. Pra gente é só um jogo de perde e ganha. A Anitta apoia o bolso dela. O voto mais importante não é o da Anitta, não é o do Faustão. O voto mais importante vai ser sempre o seu voto. Pense nisso. Aí ela fez o vídeo dela, né, falando do porquê ele não. E também durante um show falou que não apoia preconceito e nem machismo. Não, né? Quem dança, quem faz tudo que eu faço não pode apoiar preconceito e machismo.
Quem tá aqui mal educada jogando essa porra aqui, hein? Tô de pobre. Eu tô de graça no evento, ganhou cortesia. Além de se posicionar com hashtag, a gente pode fazer durante a nossa vida, são os nossos dias também, as nossas atitudes que mostram a nossa luta contra o preconceito, contra o racismo. Sem preconceito, só contra pobres mesmo. Pobres que são a maioria do público dela. Quem quiser fazer o levantamento dos artistas que usaram do dinheiro da Lei Rouanet, provavelmente não vai conseguir. Impressionante, né? Logo depois do Bolsonaro fazer uma crítica à Lei Rouanet, depois do manifesto Rouanet não bater o primeiro lugar no Twitter, o site dá erro. O que vocês estão querendo esconder aí? Fica muito claro o posicionamento quando vem uma pessoa como a Anitta e diz, olha, eu não voto em candidato machista. Qual é o tipo de homem que você apoia, Anitta? O que você considera um candidato machista? Defina. Eu entendo de política. O que você entende de política? O que você considera um homem machista? O Bolsonaro é machista? Eu tô aqui, como mulher, defendendo o Bolsonaro. Hashtag ele sim. O que é um homem que não é machista pra você, Anitta? É aquele que trata, nas letras do funk, como você tanto retrata também, mulher como cachorra? É aquele que trata mulher como um pedaço de carne para ser devorado e o resto jogado fora? Quantas são as letras, não é, Anitta? Dessa turminha aí do funk, que você não só frequenta, mas lidera, é a musa do funk? Quantas são as letras que tratam mulher como lixo? Que dizem que mulher tem que apanhar mesmo? Que mulher é cachorra mesmo? É esse tipo de homem que você apoia, Anitta? Adoro vagabundo de radinho, de mochila. Cospe na minha cara, me esculacha, vem por cima. Puxa meu cabelo, me chamando de bandida. Me mete a porrada, diz que eu sou piranha. Ficou do lado da hashtag por pressão e acabou se mostrando hipócrita. Ela não falou do Bolsonaro, mas ela diz, eu sou contra o preconceito, contra o homem homofóbico, contra machista. Disse a funkeira, que grava clipe em cima de uma laje cheio de bunda. Como se fosse, sei lá, mano, um restaurante self-service de bunda. É sério isso? É hipócrita. O Bolsonaro é o único cara que quer castrar essa cambada de estuprador, vagabundo. E ela vai falar que o cara é machista? A funkeira, que fica aí com letra que rebaixa, que humilha a mulher, porque não, a mulher ela pode fazer o que ela quiser desde que seja o que aquele grupinho ali das minorias dê o aval e fale que aquilo ali pode. Mas agora se uma mulher tipo a Joyce falar isso, aí não pode. Aí ela não pode ser o que ela quer. Por quê? Porque ela tá contra esse tipo de ideologia, contra esse grupinho. É um grupinho ditador de mulheres que dita pra você, mulher, o que você tem que gostar e o que você não pode gostar. Elas pregam que vocês podem tudo. Que você é dona de si e que você pode o que você quiser. É tudo suas regras, desde que elas aprovem. Porque a Joyce não tá inclusa nisso. Ela não pode fazer o que ela quer, ela não pode opinar, ela não pode falar o que ela quer. Então vocês são hipócritas. Quando você ataca o único candidato que não passou nem de perto pela Lava Jato, que não tem qualquer denúncia de corrupção contra ele, você favorece o outro. E sabe quem é o outro, Anitta? É o representante do PT, o Haddad. Talvez você tenha muito mais carinho pelos representantes do PT, por aqueles que defendem tanto a Lei Rouanet para financiar porcaria, inclusive show de baile funk, que não presta nenhum serviço ao país. Aqui eu não tô fazendo juízo de valor, tá, gente? Quem gosta de funk gosta, quem quer bater a bunda no chão, volta, bate. Problema é de cada um, não tem nada a ver com isso. Agora, quando meninas que têm tanta influência em cima de outras meninas, em cima da molecada, né? Como a Sasha. A Sasha, gente, que bobagem. A Bruna Marquezine. Quando meninas como vocês, que desconhecem a política absolutamente, não sabem nada, nada, abrem a boca para falar uma besteira dessas, vocês induzem outras meninas que também estão desavisadas, que não têm ideia de uma escolha, do que uma escolha ruim pode fazer para o Brasil.
e vocês induzem essas meninas a seguir o mesmo bobajol que vocês estão falando, proliferando, colocando a boca no trombone. Sabe por que eu acho que o Jair Bolsonaro tem a melhor proposta? O Brasil, ele é um copo. Só que o Brasil, ele é um copo aqui, ó. Tá vendo isso aqui? O Brasil, ele é um copo furado, mano. Tem um buraco no meio do Brasil. Tá aqui, ó. E chega um monte de candidato e fala: porque a gente vai resolver o problema da saúde, a gente vai resolver o problema da educação, a gente vai fazer aquilo, a gente vai fazer aquilo outro. Só que ninguém fala sobre a merda do buraco no copo do Brasil. E sabe o que acontece? Acontece isso aqui, ó. O Brasil tá exatamente assim. E chega um monte de político, o que eles falam? A gente precisa fazer com a saúde e a educação. Meu, o que você tá falando de fazer com a água? Tampa a merda do buraco, mano. Pra poder resolver o problema do Brasil, o que eles fazem? Eles dão a solução. A gente precisa colocar mais água no copo. Vamos botar mais água. A gente vai fazer reforma na Previdência, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, a gente vai fazer aquilo outro. A gente vai colocar isso, a gente vai fazer aquilo. Cara, eu sei que tudo isso é importante, mas por que você não faz isso aqui primeiro? Tampa a merda do buraco no copo do Brasil. E o Bolsonaro até agora, ele falou e ele cumpriu nesse bagulho. Sabe por quê? Porque ele falou que ele não suporta corrupção, ele não tá envolvido com corrupção. E aí o cara fez o quê? E foi o único que não se filiou e não se vinculou a nenhum partido político pra não correr o risco da corrupção tá envolvida dentro do seu mandato. E uma coisa, o PT, PSDB e todo mundo, cara, é muito simples pra ele, com a corte de pessoas que eles têm do lado deles, é muito fácil pra esses caras arrumar uma maneira de queimar alguém. E eles tentaram falar de apartamento, tentaram falar de funcionário fantasma, tentaram várias maneiras de tentar incriminar e colocar o Bolsonaro em caso de corrupção, mas isso não aconteceu. Não aconteceu, cara. E aí qual que foi a tentativa? Ah, então beleza, não dá pra incriminar o cara e não dá pra queimar o cara, e cada vez que a gente tenta fazer esse cara, derrubar esse cara, cada vez ele mais cresce, então o que nós vai fazer? Vamos fazer que nem o Eduardo Campos, vamos mandar matar. Então Daniela Mercury, se continuasse atendo nessas declarações em cima dele, declarações principalmente de mídia esquerdista, mídia que detesta explicitamente o Bolsonaro, do que pensar, poxa, o cara é honesto. No meio de tanta gente corrupta, tem um cara honesto. Mas não, a gente vai julgar o cara pelas declarações dele, ele pode botar a perder o Brasil inteiro. E aí, pra piorar, ainda temos um cenário onde é possível que um candidato que disse que vai dar indulto pro Lula e vai se consultar com o Lula pode vencer. Porque não é uma questão de ser anti-PT ou pró-PT, galera. É uma questão de você ver o candidato, o que ele tá dizendo. A partir do momento que o cara disse que vai se consultar com o Lula, né, e vai dar indulto pra soltar o Lula, que foi condenado pela justiça, essa é minha indignação. Eu acho que isso deveria ser revisto, principalmente pelo povo inteiro brasileiro. O povo que diz, o Bolsonaro é isso e aquilo. Por que insistir nessa tecla, cara? Por que insistir na tecla que o cara é isso, aquilo, e não ver o lado político? Ó, teve um cara que pichou a tua casa, arregaçou com a tua casa. Tá, beleza, esse passo. Tá, teve um ladrão lá que roubou todos os móveis, roubou tudo, meu, deixou sua casa pelada. Tá tranquilo. Teve outro cara que ele entrou na tua casa, botou a arma na cabeça da sua família inteira. Não, isso tá de boa. Cara, tem outro lá também que apoia estuprador. Cara, eles estupram um monte de gente pra... Não, esse também não. Cara, e teve outro cara que chamou tua filha de vagabundo. Não, ele não. O estuprador pode passar. O ladrão também. O que pichou também. Mas o que chamou minha filha de vagabunda, esse daí com certeza é o que apresenta o maior risco pra minha casa. É sério isso? É sério isso? É sério mesmo? É sério que de todos os candidatos, esse é o pior de todos? É sério que o maior perigo é esse? Cara, o PT, ele protagonizou a maior história de corrupção que o planeta Terra já viu desde a sua existência. Eles estão roubando tudo, eles querem transformar o Brasil num comunismo. Meu, o Brasil vai virar um reflexo da Venezuela. E tá muito perto disso acontecer. A vida inteira, velho. Os caras estão roubando da gente, estão destruindo tudo. É o 17 que tem que ser banido. Ele não. A gente tem que fazer marcha pra ele não ganhar. É sério isso? O maior problema do Brasil é esse. Então eu acho que se a gente precisa fazer manifestações contra alguém, eu acho que a gente tem outras prioridades para agora. Porque já tem gente no poder que está destruindo o Brasil. E tem gente que está querendo continuar no poder para continuar destruindo o Brasil. Nós tivemos as experiências das revoluções socialistas e do próprio histórico do marxismo, nas tentativas práticas, que são desastrosas, que foram desastrosas, né? Como você pesa essas coisas, entendeu? Aí eu tenho pensado muito nisso com os meus botões. Quando eu volto da luta na rua e tal, eu paro para pensar
E eu acabo chegando ciclicamente à mesma conclusão. Eu quero correr esse risco. Eu quero explicitar esse risco, eu quero contemporizar, eu não quero dar murro em ponta de faca. Eu aceito, arrosto incompreensões, eu aceito abrir mão do papel de herói solitário e eu quero ser a pessoa que tem a habilidade para atravessar essas coisas aí. Vamos continuar com a lista dos lacradores. Letícia Sabatella foi autorizada a captar R$1,5 milhão para financiar o seu show solo. Ela queria se arriscar na música. Também a Sophie Charlotte, que quer socialismo no Brasil, mas mora nos Estados Unidos, na terra do capitalismo opressor. Socialismo no Brasil e o melhor do capitalismo nos Estados Unidos. São chamados socialistas de iPhone. Também teve a Natália Dill, que após o impeachment da Dilma postou golpe, lutar sempre, fora Temer. E daí segue a lista de atores da Rede Globo que sugam do dinheiro público direta ou indiretamente. As últimas a serem desafiadas a Ivete Sangalo e a Cláudia Leite, que teve que devolver R$1.200.000 da Lei Rouanet. Então, se ela se manifestar, eu nem me espanto. Todas elas fizeram aquele mesmo discursinho de estamos preocupadas com o nosso país. Com aquele discurso barato e sem argumento nenhum. O Bolsonaro, em 27 anos, não aprovou nenhum projeto. Aprovou sim. Inclusive, um deles é o voto impresso, que garantiria a democracia, mas foi derrubado. Vocês também poderiam dar uma olhada nos outros 600 projetos que não foram aprovados, como castração química para estupradores. Os deputados não estão lá só para aprovar projetos, não. Também estão lá para reprovar projetos como kit gay nas escolas. Porque se não fosse por deputados como ele, hoje ia ter kitzinho gay para crianças a partir de 6 anos no colégio. Criança não aprende português e matemática, mas tem que aprender lacração? Mas se vocês estão tão preocupadas com o futuro do país mesmo, vocês deveriam dizer em quem vão votar, não acham? Se influenciam pro não, deveriam influenciar pro sim. Se vocês sabem o que é ruim, por que vocês não dizem o que é bom? Não tem coragem de dizer que são eleitoras do PT? Vocês não têm coragem de dizer Haddad ele sim? Ou Ciro ele sim? Não tem muitas opções, é fácil. Por que vocês não dizem? Entendam! O que uma escolha errada agora pode significar para o Brasil de hoje, de amanhã e dos filhos das senhoras moçoilas. Porque as senhoras terão filhos. E eu tenho certeza que quando as senhoras tiverem filhos, as senhoras não vão querer que seus filhos tenham uma sensualização e sexualização precoce. Vocês não vão querer que seus filhos corram riscos cada vez maiores de serem violentados, estuprados, mortos, aliciados pelo tráfico. As senhoras que tanto criticam agora o Jair Messias Bolsonaro com esse hashtag ele não, saibam, meninas, que ele é o único que propôs um projeto de lei firme, forte, um projeto de lei duro, para simplesmente parar de acocar estuprador. Quando uma mulher é violentada e vai até uma delegacia da mulher, ela é recebida por um delegado e muitas vezes ela tem que voltar para casa com a pessoa que a violenta. E isso acontece em todos os casos, porque hoje o delegado de polícia, ele não tem nem o direito de estabelecer uma medida protetiva para a mulher. Quem estabelece essa medida protetiva é um juiz, que normalmente acontece depois de 30 dias. Nesses 30 dias, na maioria das vezes, a mulher é violentada novamente, muitas vezes é estuprada. É isso que acontece hoje com as mulheres que vão até a delegacia reclamar do abuso de seus maridos ou de outras pessoas que convivam com ela. Então, a Polícia Civil, junto com outras pessoas, propuseram um projeto que chama PLC 07, que foi proposto pelo senador Aloysio Nunes, passou pelo Senado há pouco tempo, para dizer o seguinte, que o delegado de Polícia Civil tivesse autoridade, naquele momento que a mulher chegasse até a delegacia, pudesse estabelecer uma medida protetiva para aquela mulher. Pois bem, todos os partidos de esquerda foram contra esse projeto. Todos. PCdoB, PT, PSOL. E aí eu pergunto, que espécie de ajuda é essa para a mulher
que quando tem uma medida especial e efetiva para proteger a mulher, eles são contra? É que o estuprador hoje, depois que ele é preso, ele muitas vezes fica pouco tempo preso e logo em seguida ele é solto. E quando ele é solto, na maioria das vezes ele volta a estuprar. Existe um projeto que acredito que quem defenda verdadeiramente que a mulher não seja estuprada deveria aprovar esse projeto. Que mesmo livre, ele não pudesse voltar a estuprar. Esse projeto é o projeto de castração química do deputado Jair Bolsonaro, que também não é aprovado e nem apoiado pelo PT, nem pelo PCdoB, nem pelo PSOL. E aí eu lhes pergunto, que espécie de apoio e de proteção à violência contra a mulher o PT, o PSOL, o PCdoB e os países de esquerda fazem, que na hora que existe um verdadeiro projeto que pode acabar com a violência contra a mulher, como é o caso da castração química, como é o caso da PL C07, por que o PT não apoia? E aí eu vou usar a mesma palavra que a deputada Maria do Rosário falou no começo. Eu te faço um convite, deputada Maria do Rosário, como você fez no começo. Apoia o projeto de castração química. Não é porque é um projeto do Jair Bolsonaro que o PT não pode apoiar. Porque é um projeto que pode acabar efetivamente com a violência contra a mulher. E quem não é machista mesmo é o Lula, né? Já vamos pegar esse de Rondônia agora. Vou colocar Fátima Bezerra e a Maria do Rosário em cima dele. Isso não, sabe? Porque eu até tirei o sarro da Clara antes, porque fica procurando o que fazer. Faz um movimento das mulheres contra esse filho da puta. É isso. Cadê as mulheres de grelo duro, né, do nosso partido, porra? Caralho. Então assim, a Maria do Rosário ela não vai apoiar esse projeto, o PT não vai apoiar porque eles defendem bandido. Não importa qual é o bandido, se ele é um pedófilo, se ele é um estuprador, se ele é um assassino, não pode, entendeu? Eles entram em conflito, eles não querem, a mulher, vamos proteger a mulher, mas peraí, o cara estuprou a mulher, mas ele é um bandido também, eu tenho que defender, mas eu não quero a mulher, eles ficam em conflito. Metade do neurônio que eles têm, que é só um, e olhe lá, fica em conflito. Então, Anitta, antes de abrir a boca pra falar esse tipo de besteira, só porque você foi forçada a falar esse tipo de coisa, pesquise um pouco melhor e não seja enganada tão fácil como você é e como muita gente é por essa mídia porca, canalha que existe no Brasil. Tentam colocar aí nas costas do Bolsonaro a história de mulher ganhar menos que homem e a culpa é dele. A culpa é dele. É isso que pregam. É desse jeito que colam a pecha. Ele é o único que tem dito, olha, peraí, a gente está num país livre. Eu não defendo nem posso defender isso. Está na CLT. Se alguém discrimina um funcionário pelo sexo, se é homem ou mulher, para ganhar mais ou ganhar menos, esse alguém está cometendo um crime. Só vi que ele se posiciona contra bandido, contra quem faz coisa errada. E no Brasil, o que mais tem no Brasil é coisa errada. E aí todo mundo quer passar a mão na cabeça. Chega um bandido, entra na tua casa, entra armado, vai matar você. Você, por algum acaso, por sorte do destino, você chega e consegue matar o bandido. Aí você mata o bandido que chegou na tua casa pra poder te matar, dentro da tua casa. Aí você acaba conseguindo matar o bandido e salvar a tua vida. E aí você é indiciado, certo? Você é acusado de homicídio. Exatamente. Esse é o Brasil. Então, no Brasil, os bandidos eles estão cercados de privilégio. E o Bolsonaro chegou e levantou a bandeira contra os bandidos. E aí as pessoas estão falando que essa bandeira que ele levantou contra os bandidos é a bandeira do ódio. Você vai saber o que é ódio quando você tiver um sinal de trânsito e chegar um bandido, botar a arma na cara do teu pai ou da tua mãe e falar, passa tudo. Isso se não atirar em alguém, como já acontece muitas vezes. Tem muito bandido que tem o prazer de matar no final de cada roubo. Então as pessoas estão falando que o Bolsonaro está incitando o ódio. E ele até agora foi o único que se propôs a tampar o buraco da economia do Brasil. Isso tudo que eu falei, você acha que espanta? Não, claro que não. Isso aí é bobagem. Sabe o que espanta mesmo a mídia? São os jogadores Lucas Moura e Felipe Melo declararem apoio ao Bolsonaro. Nossa, isso é um absurdo. Onde que esse país vai parar desse jeito? Como é que pode jogadores apoiarem um candidato honesto? Mas ninguém fala nada quando artistas apoiam o Lula. E a maioria dos artistinhas apoiam o Lula, um bandido
condenado, preso. E isso não incomoda ninguém. Ele tá preso, mas ainda assim passa em horário eleitoral. Mas isso não incomoda. A mídia não faz manifestação nenhuma a respeito. Nem os artistinhas da lacração. Ciro Gomes agride e xinga jornalista e isso também não incomoda ninguém. Mas o que para eles causa repercussão? O que é que fazem os fantoches das redes sociais ficarem revoltados? Famoso apoiando candidato honesto. Famoso apoiando candidato que é pró-família. Famoso apoiando candidato que vai acabar com a mamatinha da Lei Rouanet. Famoso apoiando quem faz o certo. Como que o certo choca, né? Para ter uma ideia de como o valor moral tá distorcido. O pior é que a maioria dessa galera manipulada, esses fantoches das redes sociais, são os que mais precisam de hospital público, mais precisam de educação, porque só tem acesso a colégio público, são os que precisam de emprego, são os que moram em periferia, e isso deixa eles muito mais expostos ao crime. São esses que mais se ferram, que são os manipulados pelos artistinhas milionários, que não vivem a realidade deles. Os artistinhas que defendem o errado porque lucram com isso. E se o país afundar, eles arrumam as malinhas deles e vão embora. Eles querem socialismo para a galera, mas eles vivem do capitalismo no exterior. Depois do jogador Lucas ter apoiado Bolsonaro e a mídia podre ter ido atacar, o jogador do Palmeiras, Felipe Melo, também manifestou apoio ao Bolsonaro. E ele falou ao vivo, pro desespero da Globo: agradecer a Deus pelo gol, a família. Se colocou para o nosso futuro presidente Bolsonaro. Já quiseram punir o cara, mesmo não havendo regras que proíbam jogadores de se manifestar politicamente. Tribunal quer punir Felipe Melo por declarar apoio a Bolsonaro. Não há no Código Brasileiro de Justiça Desportiva um artigo que determine punição por manifestação política, como o do palmeirense, que dedicou o gol marcado na partida ao candidato. Mas tribunal quer medida exemplar. Imagina se vira moda, diz o procurador-geral do STJD. Mas que porcaria é essa? É uma ditadura? Não há regras, mas vamos punir. Você deve ter demência, né? Ou vocês estão preocupados porque os esqueminhas de corrupção no esporte estão em risco? Quem você salvaria? O policial ou o traficante? Adivinhem quem a plateia Fumaça de Maconha, junto da Fátima e seus convidados, escolheram para salvar? É claro, né? Deixariam o policial morrer e salvariam o traficante. Isso daí deu um maior reboliço. A gente tem visto toda a mídia atacando o Bolsonaro. Toda a mídia, todos os políticos, quase todos os cantores, quase todos os atores. Há uma mobilização na mídia para atacar o cara. Estão investindo pesado em marketing para destruir a candidatura dele. Um candidato sem tempo de TV, sem fundo partidário, porque rejeitou 3 milhões de reais, com uma assessoria minúscula, onde muitos estão trabalhando de forma voluntária em um partido sem expressão alguma, mas mesmo assim lidera nas pesquisas, mesmo manipulando as pesquisas. O que é que a esquerda quer com todo esse ataque midiático? Uma minoria se fazendo passar por maioria. E essa maioria dos brasileiros são os que se ferram para manter uma minoria milionária no poder. Todos esses que se manifestam na mídia contra o Bolsonaro fazem parte desse sistema que é um câncer. Eles lucram com isso, enquanto a maioria se mata para sustentar essa galera, pagando imposto, dando meses de trabalho, sendo sugado até a última gota. Eles não são a maioria. Todo esse barulho midiático que eles estão fazendo é desespero. Porque quando vocês abrem a boca para fazer uma crítica como essa, para encampar uma bandeira como essa a ele não, vocês estão diretamente, não é indiretamente não, direcionando para o PT, para o Fernando Haddad. Então eu digo para vocês, para o Haddad, hashtag ele não. Bota um pouquinho de juízo nessa cabecinha desmiolada de vocês e pensem no país. Pensem no país. O fato é que a gente está num momento gravíssimo da história do nosso Brasil. Poderia estar com qualquer outro candidato. Eu optei. Eu estou com Jair Messias Bolsonaro. Ele sim pode ajudar a salvar o nosso Brasil dessa armadilha maldita que essa esquerda tão maldita quanto
criou para o nosso país. E até mesmo o MBL, que há um tempo atrás a gente andou duvidando de quem eles iriam apoiar, até mesmo o MBL agora viu que não tem saída. Eles estão mais inclinados para o lado do Bolsonaro, porque até eles viram que todo esse esquema que está aparelhado é uma coisa criminosa, perigosíssima. Se você não concorda com esses caras, eles te taxam de criminoso, colocam a massa de manobra para ficar em cima de você e pronto, da noite pro dia você fica com uma imagem demonizada para todo mundo. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E ele tá falando pelo exemplo, ele tá arrastando pelo exemplo. Pela transformação do Brasil e para tirar a corrupção da história do Brasil, ele foi o único que deu o exemplo, ele foi o único que deu o primeiro passo para acabar com a corrupção, que é não se filiando a nenhum partido corrupto. Mas eu vejo que todo mundo tá se mobilizando e tá se unindo em prol dessa causa, porque todo mundo tá enxergando uma grande luz no fim do túnel. Ou uma pequena que seja, mas nos outros candidatos eu não vejo luz, eu só vejo trevas. Nós somos a maioria e não tem conversa. Só na página do Bolsonaro são 6 milhões de pessoas. Nós enchemos as ruas. Valeu, Brasil! Valeu, Ponta Grossa! Um abraço, Paraná! Tamo junto aí! Isso nenhum dos candidatos conseguem fazer, nem se juntar todos eles. E com o Lula junto, a prova de que somos maioria é visível, tanto nas ruas como nas redes sociais. E não há pesquisa manipulada que consiga esconder isso. Por isso o desespero completo da mídia. A gente está passando por um momento histórico no Brasil. Não é só um ano de eleição, não. Tá muito longe disso. É o ano do início da libertação do nosso país. É uma luta contra um sistema criminoso, um sistema maligno que faz da população escravos. E eles estão desesperados, atacando de todas as formas, tentando matar, tentando destruir a imagem, tentando manipular, contando mentiras o tempo todo. Estão mostrando o quanto são podres, o quão maligno eles são. E esse desespero é nítido. Você já viu gente se afogando? Batendo os braços para tudo quanto é lugar? Buscando o último suspiro? Esse é o comportamento do sistema. A Globo tá socando a cabeça na parede. Esses professores que dizem que levaram borrachada nas costas na época do regime militar, é porque estavam vadiando nas ruas. Estavam tentando impor um idealzinho revolucionário terrorista. Eu não entendo porque eles não foram para Cuba ainda. Então você precisa derrubar esses caras. Então você tem que se informar para não ficar refém do sistema. Faltam poucos dias para as eleições acontecerem e estão fazendo de tudo para que o Bolsonaro não chegue ao poder. A neutralidade da rede no Brasil, a neutralidade da internet só vai estar garantida se o Bolsonaro for eleito. Isso é uma realidade. Qualquer outro político que não seja o Bolsonaro vão derrubar na marra o marco civil da internet para que a neutralidade de rede caia aqui. Em outras palavras, o que isso significa? Que muita gente não vai ter como pagar uma internet, porque o serviço vai ficar caríssimo. Em outras palavras, muita gente, os pobres em si, vão ficar privados da internet. É lógico que isso vai afetar toda a nova mídia no Brasil. YouTube, Netflix, serviços online, empresas que trabalham com vendas online, tudo isso vai ser afetado. Uber, 99. E fora que não é só por causa da neutralidade de internet, não. Muitas outras coisas estão em jogo também. Será o fim da Operação Lava Jato. Vão libertar o Lula. O dólar vai subir absurdos. A criminalidade vai subir como nunca. Porque a sensação de impunidade será uma realidade. No fim das contas, todos serão afetados com esse desastre dessa política se o Bolsonaro não for eleito. A batalha travada da velha mídia contra a nova mídia. E eu acredito muito mais
mais na nossa força, porque aqui tem transparência, aqui não tem ninguém comprado. Que árvore que não dá fruto não leva pedrada. Geraldo Alckmin não tentou levar pedrada, não levou pedrada até agora. A Haddad também não. Marina, Marina nem que fosse, ninguém nem jogou nenhum kit da Jequiti na cara dela. O Lula, os próprios atos dele ferraram com a vida dele. Ninguém ferrou com ele se ferrou. E o Bolsonaro é a árvore que mais tá levando pedrada nessa eleição. Porque eu acredito, de fato, ele nessa eleição, é claro que podem existir no futuro bilhões de candidatos melhores que ele. Mas eu acho que nessa eleição, ele é a árvore que tem mais frutos. Eu vejo que todos os outros candidatos, na época da eleição, aparecem um monte de frutos lindos, tá ligado? Mas é tudo fruto de isopor, porque nada existe. São um monte de proposta e no fim das contas continua o mesmo esquema de corrupção. Se eu tô aqui gravando um vídeo falando do Bolsonaro, eu não tô falando do Bolsonaro. É porque eu me preocupo com uma coisa maior que se chama Brasil. Eu não tô aqui pra defender um partido, eu não tô aqui pra defender alguém que tá na cadeia, eu tô aqui pelo Brasil. E pelo Brasil, a gente precisa se posicionar. A população brasileira não aguenta mais a situação do nosso país. O socialismo implantado destruiu a nação. A gente já chegou no limite. Por isso, esses mesmos artistinhas que tentam atacar o Bolsonaro são esmagados dentro da própria rede social. Aí ou eles apagam o post ou bloqueiam os comentários, como a Daniela Mercury fez. Eles não suportam oposição. Igual a mídia, igual aos professores das universidades, iguais a todos os ditadores comunistas. E aqueles que se opõem a essa militância revolucionária são chamados de fascistas, são xingados, desmoralizados, porque a militância não consegue refutar ideias. Eles não pensam, então acabam fazendo ataques pessoais. Tentam sempre ridicularizar os outros. São pessoas ruins. Mas essa revolução cultural de Gramsci inverteu os valores. Muitas pessoas não têm senso moral. Não conseguem identificar o bem e o mal. De um lado está o grupo que quer Lula, Ciro, Haddad, Marx, Lenin, querem o socialismo, querem essa cultura que já matou mais de 100 milhões de pessoas. E do outro lado, a gente tem a ruptura desse sistema. O único candidato depois do Enéas com a oportunidade de livrar a gente dessa escravidão maligna marxista, que é o Bolsonaro. Ele não vai permitir que essa ideologia marxista satânica termine de destruir o nosso país e a nossa família. É através da vida dele que Deus vai libertar esse país. Nós somos esse país. Jair Messias Bolsonaro, para você que é honesto e que não se permite mais ser um fantoche, ele sim. Se uma pessoa de esquerda subir ao poder, o Brasil acabou. Você sabe por que o Brasil tá com o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro tá com o Brasil. E quando uma pessoa diz ele não, tá dizendo ele não para o Brasil. Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Na Venezuela, a situação econômica piorou tanto que as pessoas estão fazendo fila para comprar carne estragada em promoção. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi visto filmado em uma churrascaria de luxo na Turquia, enquanto a população do país que ele comanda passa fome. O senhor acha que a Venezuela é uma democracia? A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana. Não estamos mais falando sobre uma eleição, falamos sobre o futuro. Ou você acredita em um futuro, ou acredita na esquerda. Homens como Ciro, Lula, Haddad dizem abertamente que a Venezuela é uma democracia. Homens que prometem libertar condenados por corrupção e frear a Lava Jato. Você imagina se um caba desse outro lado, o Lula tem alguma chance de sair da cadeia? Nenhuma, né? Só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder e organizar a carga, botar juiz para voltar para a caixinha dele. Pois o que eles querem é calar a justiça, calar a imprensa. E acham que um país onde se mata o seu povo pelas ruas e se come carne podre é um bom lugar para viver. Não, nossos filhos não merecem carne podre. Nossa gente não merece covardia. Esse nazista, filho da puta, que nós vamos derrotar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado de coração. Compartilhe esse vídeo
e vamos convencer mais pessoas a eleger Bolsonaro no primeiro turno. A minha pergunta é para o candidato Enéas Carneiro. Essa figura exótica que aparece na vida política do país, o senhor tem defendido posições autoritárias, como o centralismo e o Estado forte. O senhor tem demonstrado preconceito contra os que não têm diploma. O senhor tem defendido posições ultranacionalistas. O senhor grita como um alucinado. Diante disso tudo, eu pergunto, o senhor é fascista? Eu não ofendi o candidato PT, nem tenho nenhum preconceito. Eu tenho um conceito. O problema é de preparo seu para se exprimir. Eu tenho... Um minutinho, por favor. Um minutinho, por favor. Fascista. Então, eu não ofendi em nenhum momento. Eu não tenho nenhuma forma de preconceito. Nenhuma forma. Eu tenho um conceito estabelecido. Agora, o outro ponto. O senhor diz que eu sou autoritário. Eu detesto esta situação em que a nação brasileira se encontra de absoluta desordem, em que não se respeita a coisa nenhuma, em que os senhores da imprensa têm o poder total, como o senhor acabou de mostrar agora me interrompendo, em que os valores cívicos estão sendo todos lançados no ralo. Quando o senhor me ofendeu agora, o senhor disse que eu sou exótico, se eu tenho barba é um problema meu, o senhor não tem nada a ver com isso. A sua visão de exótico, as suas expressões traduzem apenas a incompreensão do senhor de um sentimento que eu represento, de uma insatisfação coletiva da nação. A cada instante, com um sorriso nos lábios, enganando a população, às custas de todo um sistema de comunicações que, lamentavelmente, está todo comprometido. O que se passa é que a população é enganada. Ela não tem ideia do que está se passando. Ela não percebe que está caminhando para um abismo. O abismo em que daqui a pouco o desemprego do lado está batendo na nossa porta. Uma coisa que é fundamental é parar instantaneamente com a drenagem de recursos que são mandados para o exterior. Veja como não tem nenhum sentido essa discussão imbecil de fazer projeto de educação, de saúde, não adianta. Porque toda a riqueza nacional está indo embora. Em 1994, essa imprensa que aí está podre, completamente podre... Em 1994, essa imprensa me apresentava quase, desculpe, só por favor, como não concorrente. Até 15 dias antes eu não existia no cenário, não aparecia. E, no entanto, quando as urnas se abriram, eu fui o terceiro mais votado. O que saiu da urna, não tinha um fiscal em nenhum lugar do Brasil. O que saiu foram quase 5 milhões de votos, se você recorda. Quando se fala sobre o meu nome, ou é achincalhe, ou é deboche, ou chama de fascista. É claro que se apresenta a figura do Dr. Enéas, professor de medicina, como uma piada. Porque nós não estamos ligados à classe pútrida que aí está. Sem que haja uma mudança no poder central, sem que haja um presidente da República preocupado com a sua pátria, preocupado com os interesses nacionais, não adianta, não muda nada. A televisão dissemina uma ideia falsa. A ideia segundo a qual os valores éticos não existem mais. Ela trata os casos esporádicos, episódicos, ocasionais, como se fossem a regra. E o resultado é que estamos formando uma geração sem valores, perplexa, desorientada, que não tem nenhum balizamento, que não tem nenhum sistema de referência e que não sabe distinguir o certo do errado, porque ambos se confundem, se misturam no seu espírito. Estão festejando o Dia do Orgulho LGBT, combatendo todo e qualquer preconceito, combatendo a homofobia. Pelotas é a cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. A cada instante, com um sorriso nos lábios, enganando a população, às custas de todo um sistema de comunicações que, lamentavelmente, está todo comprometido, fazendo com que o número de desempregados chegue a uma cifra astronômica que já está em torno de 10 milhões de pessoas. 13 milhões e meio de pessoas estão sem trabalho no Brasil. Na comparação... É o que o senhor vê na televisão, no programa do presidente, tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários. Se é essa a sua realidade, então vote neles. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. O PT e o PSDB, isso com uma luta minha política muito grande dentro do PT, muito tempo, né? São partidos da mesma família. Você sabe que briga de família é a pior que tem, né? O meu vice não caiu do céu. O meu vice não é um vice improvisado.
O senhor quer ver seu filho comprando cocaína na porta da escola? A decisão é sua. Meu nome é Enéas 56. Laboratório de refino de cocaína na frente da escola. Isso é um tapa na cara da sociedade. Ô Marcelo, tela grande. Datena bem na frente dessa escola estadual que fica no Itaim. Mas o povo brasileiro viu o homem como um imbecil. Porque o imbecil nunca consegue enxergar a genialidade, mesmo quando esta está exatamente do lado dele.